Abrimos nosso coração nessa manhã para a Tua santa palavra. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Ministra, Deus, os nossos corações, para que o Evangelho do Reino, ó Deus, possa penetrar profundo do nosso ser e possamos pregá-lo a todo mundo. Tu tens declarado, Senhor, ao Teu povo, o Teu poder. O Senhor tem demonstrado com amor, com paciência, o poder das Tuas obras. Muito obrigado, Pai. Faz com que, ó Deus, todo joelho se dobre, toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Tu és o Senhor. Nós Te adoramos, Cordeiro Santo. Em adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero Te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração, dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor. Em adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero Te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração, dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é Te dizer, nesta manhã, Jesus, Te amo, ó Senhor. Amém. Glória a Deus. Shalom, bom dia, paz do Senhor Jesus. Te convido a se colocar de pé, por favor. Tome a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Nós vamos ler apenas o verso 17. 1 de Pedro 4, 17. Diz assim a palavra de Deus: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Mais uma vez, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Querido Deus, querido Pai, sou apenas um ser humano de natureza caída, e que pela Tua graça e pela Tua misericórdia estou ocupando esse púlpito desta igreja. Eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, nesta hora, o Teu revestir, o Teu agir, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia venha sobre mim, que o Senhor me use, o Senhor me unge nesse momento para pregar a Tua palavra. O
o Senhor unja cada um dos meus irmãos que estarão recebendo esta mensagem, que essa palavra possa penetrar no mais profundo do nosso ser, transformar as nossas vidas e as vidas de outras pessoas também, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Bom, esse único versículo contém uma riqueza de ensinamentos para nós. A palavra de Deus, ela é verdadeiramente uma fonte inesgotável de sabedoria, de graça e de ensinamentos para todos nós. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro faz uma afirmação. E a afirmação é de que o juízo de Deus vai começar por aqui mesmo. Vai começar por nós, é pela casa de Deus. E no finalzinho, ele faz uma pergunta: qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Bom, essa pergunta pode até parecer uma pergunta tosca, mas só que não é. É uma pergunta profunda e nós deveríamos pensar bastante nela. Só que essa pergunta nos leva a uma outra pergunta. E a outra pergunta é: quem é Deus? Então, sobre essas duas perguntas eu quero pensar um pouco com você nesta manhã. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E quem é Deus? Agora, quem sou eu, ser humano, finito, pecador, de natureza caída, capaz de compreender o poder e a glória, a majestade, a grandeza, a sublimidade de um Deus tão grande, de um Deus todo-poderoso? E cada segmento religioso tem uma concepção de Deus. Cada segmento tem uma noção de Deus. Há muito tempo atrás, um faraó achava que ele era Deus. Nabucodonosor. O imperador Júlio César também se achava Deus. E quando ele morreu, ele foi elevado à categoria de Deus. Na Índia, existem 1 trilhão de deuses. Os animais são deuses. Até os répteis são deuses. Mas os principais deuses lá na Índia são elefante, macaco, a vaca, o tigre e a cobra. Esses são os principais deuses. Agora, um pastor contou-nos que teve uma experiência terrível, uma experiência sombria e chocante, ao ver um jovem amaldiçoando a Jesus. E ele disse: como é possível um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus amaldiçoar o próprio Deus? Jó tinha tanta certeza da presença de Deus, da convicção de Deus, que ele exclamou no capítulo 42 e no verso 5 do seu livro, dizendo a Deus: Deus, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus próprios olhos te veem. O apóstolo Paulo igualmente tinha tanta certeza da presença de Deus e tanta convicção, que ele escreveu em sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando o apóstolo Paulo diz, para mim o viver é Cristo
Ele está dizendo: Jesus Cristo é a minha razão de existir. Quando ele diz: para mim morrer é lucro, ele está dizendo que a morte, ao invés de desfazer essa minha união com Ele, ela vai me fortalecer mais ainda, esta união com Ele. Ela vai me introduzir numa experiência mais profunda ainda, com Jesus Cristo. Glórias a Deus. Olhamos para o mundo hoje, esse mundo mergulhado no pecado, e percebemos claramente que o mundo tem uma imagem muito errada de Deus. O mundo tem uma imagem muito distorcida de Deus. Satanás conseguiu demonstrar para o mundo um Deus monarca, um Deus tirano. Satanás conseguiu mostrar para o mundo um Deus ditador. E por isso muitos odeiam a Deus, chegam a odiar a Deus. E quantos jogam na culpa de Deus, na conta de Deus, uma culpa que não é de Deus? Quantos, sem saber, acusam Deus de coisas que Deus não tem nada a ver? Por exemplo, alguém que se enche de bebida ou de drogas, pega seu veículo e sai a alta velocidade, dirigindo com toda irresponsabilidade, e de repente se arrebenta e morre. E muitos vão dizer: foi a vontade de Deus. Será? Será que foi a vontade de Deus que se cumpriu? Muitos dizem: olha, Deus levou a minha mãezinha, então eu não quero saber desse Deus. Quantos dizem: Deus levou meu pai, eu não quero esse Deus. Deus levou meu filho, ou Deus levou minha filha, porquanto eu não quero saber desse Deus. Quantos que, quando pensam em Deus, sentem um gosto amargo na boca? Quantos que, quando pensam em Deus, logo vem a pergunta amarga: mas que tipo de Deus é esse? Quem quererá servir um Deus como esse? E um exemplo bíblico tremendo de comportamentos assim, nós temos na mulher de Jó, descrito em Jó no capítulo 2 e no verso 9, quando ela chegou para o marido e disse: você ainda vai continuar sendo fiel a esse Deus? Amaldiçoa logo esse Deus, e morre. Amados, quando nós vemos catástrofes terríveis vindo sobre o planeta, causando destruições terríveis, quando nós vemos terremotos engolindo cidades, quando vemos doenças, tantas doenças terríveis, causando mortes em tantas pessoas, logo se dizem: esse é um ato de Deus. Deus pode usar dessas coisas? Sim. Deus pode usar de todas essas coisas, de todas as tragédias. Deus pode usar das catástrofes para disciplinar, se Ele quiser. Ele pode usar para purificar. Assim como no passado Ele usou povos inimigos para disciplinar a Israel, seu povo. Assim como no passado Ele usou catástrofes e povos inimigos para purificar o seu povo Israel. Mas já passou pela sua cabeça que o príncipe das trevas pode ter trazido tudo isso
com a permissão de Deus? Porque nós sabemos que Satanás, ele não age e ele não pode agir além do limite determinado por Deus. Eu gostaria de lembrar a você do que Jesus nos diz em João, capítulo 10 e verso 10. Que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Amados, a Bíblia, ela é o retrato de Deus. E ela nos diz que Deus é amor. A própria palavra, o próprio retrato de Deus diz para nós que Deus é amor. Deus não é um monstro. Deus não é um monarca, um ditador. Deus não é um tirano. Deus não é alguém querendo se aproveitar da humanidade. Deus é amor. Deus é paz, Deus é alegria, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é longanimidade, Deus é compaixão, Deus é benignidade. Diga glória a Deus. Algo que eu não posso deixar de dizer: nosso Deus não é um Deus de morte. A morte é do inimigo. O Senhor Jesus nos diz em Lucas capítulo 20, no verso 38: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Para Deus todos vivem. O inimigo não. O inimigo mata, o inimigo rouba, o inimigo destrói. Mas o nosso Deus é Deus de vivos, porque para Ele todos vivem. Ou seja, todos irão ressuscitar. Não morrerão mais. Todos serão como anjos. Porque a vida não termina na morte. A vida não se encerra no túmulo. Glórias a Deus. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E alguém poderia perguntar: mas pastor, então por que é que as pessoas morrem? Por uma única coisa: por causa do pecado, por causa da queda, por causa do mal, por causa da desobediência. E o pecado causa a separação entre o homem e Deus. Esse é o problema do homem. O pecado causa a separação entre Deus e o homem. Mas em breve, muito em breve, o Senhor Jesus vai voltar a esta terra e a morte será vencida. Esse inimigo que a Bíblia chama de o pior inimigo, o último inimigo, será vencido. Glórias a Deus. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, está escrito no capítulo 15, no verso 26: o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é o mais cruel inimigo do ser humano. Mas será vencido em breve, será destruído em breve. Ela entrou no mundo com o pecado. A morte pegou uma carona, o pecado pegou uma carona e a morte pegou uma carona no pecado. Os dois entraram no mundo juntos. Entrou o pecado, simultaneamente a morte, a todos os seres humanos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Deus odeia o caixão tanto quanto nós odiamos.
Deus odeia o túmulo, tanto quanto nós odiamos. Deus odeia a doença, tanto quanto nós odiamos. Tudo quanto é morte, não é de Deus. Tudo quanto é morte, Deus odeia, tanto quanto nós odiamos. Às vezes, Deus leva um bebê. Às vezes, Deus leva uma criança. Por quê? Porque Ele olha adiante e Ele vê coisas que nós não sabemos. Às vezes, nós não entendemos quando Ele leva uma criança, mas Ele sabe que, ao levar aquela criança, naquele momento, está sendo um ato de misericórdia, está sendo um ato de compaixão, porque Ele vê lá adiante. Ele sabe que se Ele deixasse aquela criança no mundo, seria pior para ela. Nós temos alguma dificuldade para entender isso. Às vezes, Deus leva alguém que nós amamos muito, precocemente. Precocemente, ao padrão humano, ao nosso modo de ver. Mas Deus não faz nada fora do tempo. Deus levou um irmão meu, muito querido, com apenas 28 anos de idade, jovem e cheio de sonhos, mas foi um acidente na rodovia e ele estava no banco do carona, e no momento do acidente ele estava lendo a Bíblia, ele morreu com a Bíblia nas mãos. Deus vê lá na frente. Deus sabe de coisas que nós não sabemos. Então eu entendo hoje que aquele ato que causou tristeza ao meu coração e ao coração de toda a família, foi um ato de misericórdia de Deus. Foi um ato de compaixão, da bondade, do amor de Deus. Louvado seja Deus. Porque às vezes Deus leva alguém tão jovem e tão cheio de planos? Por causa disso, Ele vê o futuro e sabe o que vai acontecer. Ouça bem o que Deus diz através do profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E outras versões dizem, eu é que sei que planos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E é terrível quando acontece de Deus levar alguém jovem ou uma criança. Certa vez fui convidado a ministrar em um velório de uma criancinha. E foi difícil demais para mim pregar a palavra naquele velório, dizer ali que Deus é amor. Para aqueles pais jovens e para aqueles avós desesperados com a morte daquela criancinha, tão linda, tão inocente, tão pequena. E se foi difícil para mim pregar a palavra, se foi difícil falar do amor de Deus, porque uma coisa é você ministrar em um velório de um idoso, de uma pessoa idosa, cuja família já estava preparada para aquele momento. Outra coisa é você pregar em um velório de uma criança, é você falar do amor de Deus em um velório de alguém que era jovem e cheio de planos e sonhos.
Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amados, toda atitude que Deus toma é uma atitude de amor. Toda atitude de Deus é uma atitude de compaixão e de misericórdia. Senão, não haveria mais nenhuma pessoa viva sobre a terra. Nem mesmo nós estaríamos aqui. Pensa comigo por um momento. Quanta profanação sai da boca dos ímpios, da boca dos incrédulos, a todo momento. Quantos hoje levantam seus punhos na face de Deus e blasfemam na face de Deus? São centenas de milhões, mas eles continuam vivendo por aí e respirando o mesmo ar que nós respiramos. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão. Ele não é vingativo. Glórias a Deus. Deus não é um assassino. Deus não é um destruidor, é um Deus de compaixão. O Senhor Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, verso 45, Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justo e injustos. Ele não manda o sol para um grupinho de bons, Ele não manda a chuva para um grupo de justos e deixa os injustos sem chuva, e não deixa os injustos sem sol. Não, Ele faz nascer o seu sol. Da Bíblia diz, o seu sol. O sol é de Deus. Ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Faz cair a chuva. Glórias a Deus. Eu estava em um congresso de cura e libertação há 20 dias atrás, no Paraná. E estava em um momento de adoração, ali, ouvindo aquele hino, adorando a Deus, quando uma mulher se colocou diante de mim. Eu não a conhecia, era uma participante do congresso, eu nunca tinha visto. Ela olhou para mim e disse, Pai, e me abraçou chorando. E começou a se consertar com seu pai, como se eu fosse o pai dela. Eu entendi que ela estava então fazendo aquilo que se chama na psicologia de ressignificar o sentimento. É quando a pessoa pega a sua dor, pega o seu sentimento e dá um outro significado, transforma a sua dor, o seu sentimento em uma ação, em uma atitude. Então ela me abraçava e chorava e dizia, Pai, me perdoa, Pai, eu fiz isso, Pai, eu fiz aquilo. E ela passou um longo tempo ali, chorando no meu ombro e se consertando com seu pai. Quando ela terminou, olhei para ela e eu estava sem saber o que dizer. Eu estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu fiquei sem saber o que dizer. Eu fiquei, na verdade, muito impactado e fiquei muito emocionado e maravilhado até com toda aquela cena, percebendo que ela estava aliviada no seu coração. Ela estava curada e liberta. O Senhor Jesus fez isso. O Senhor Jesus também ressignificou a sua dor quando Ele instituiu a Santa Ceia.
Ele pegou a sua dor, o seu sofrimento, a sua traição, a sua vergonha, toda a sua angústia, e Ele transformou num cerimonial. Porquanto quando você toma do pão da Santa Ceia, automaticamente o Espírito Santo remete a teu espírito ao Calvário. E você se lembra do corpo de Jesus, pregado na cruz pelos teus pecados. Quando você toma do cálice, com o fruto da videira, a mesma coisa, o Espírito Santo remete o teu espírito ao Calvário, ao sangue precioso de Jesus, escorrendo no madeiro, por amor a você, por amor de mim. Muitas coisas nós não entendemos, nós temos dificuldades, mas nada é por acaso, nada é sem sentido. Em tudo Deus tem um plano, em tudo Deus tem um propósito. Nós, seres humanos, com a nossa natureza caída, não entendemos esse grande poder, esse Deus tão poderoso. Mas uma coisa eu sei, e posso garantir para você, eu tenho certeza disso. Ele é um Pai amoroso. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer curar a dor do teu coração. Ele quer elevar você acima das trevas. Ele quer colocar os seus pés sobre uma rocha firme. Glórias a Deus. Nosso Deus não é um Deus de morte, é um Deus dos vivos. Diga: louvado seja Deus. Ele quer ser teu amigo, mais que irmão, um Pai amoroso. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3 e no verso 9, diz que Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é quem Ele é. Esse é quem tu és, diz um hino. Esse é quem tu és. Extremamente paciente para convosco, não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amados, a história do ser humano, ela se resume em poucas palavras, muito poucas palavras. O homem é a coisa mais bela e mais perfeita de toda a criação. Mesmo assim, ele caiu através da desobediência de Adão e Eva. E ele, então, o homem, recebeu a dívida da morte por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência a Deus. E Deus é alheio ao pecado. Deus não pode pecar. Deus é tão santo, Deus é tão justo, que Ele não pode ver o pecado. Deus não pode ficar aonde estiver o pecado. Por isso que na cruz do Calvário, a única oração de Jesus que o Pai não respondeu, quando Ele estava ali em seus últimos momentos de vida, agonizando,
e fez um clamor, fez uma oração. Ele deu um grande brado: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Pai, meu Deus, por que me abandonaste? O pai não podia estar com ele naquele momento. O céu fez silêncio. Esta oração não houve resposta. O filho amado ali estava só, abandonado, até pelo próprio pai, porque naquele momento ele era maldito em meu lugar e em teu lugar. Ele se fez maldito em teu lugar. Ele se tornou maldição. O céu fez silêncio, o pai não respondeu, porque naquele momento o pecado de toda a humanidade estava ali sobre os ombros dele. Por isso ele clamou sozinho: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Deus é infinitamente santo. Ele não pode pecar, ele não pode ver o pecado, ele não pode estar aonde o pecado estiver. Diga: Senhor Deus, me ajude. Senhor Deus, nós nos curvamos diante dessa grandeza, dessa majestade, dessa soberania. Senhor Deus, como somos pequenos, como somos limitados. Senhor, a nossa natureza caída não compreende muitas coisas. Oh Deus, nós te adoramos essa manhã em espírito e em verdade. Graças nós te damos, Senhor. Oh, Deus, o Senhor é alheio ao pecado totalmente. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Queridos, por isso que o profeta Isaías, pela boca, Deus usando a boca do profeta Isaías, no capítulo 6, no verso 3, diz que anjos proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Por isso Apocalipse capítulo 4, verso 8 diz que querubins não têm descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Diga: graças a Deus. Então a história do homem se resume nisso, em poucas palavras. Ele é o ser mais belo e mais perfeito que Deus criou, tanto que foi criado à imagem e semelhança dele. Pode haver algo mais perfeito do que a imagem de Deus e a semelhança de Deus? Mesmo assim ele caiu pela desobediência. Então Deus olhou para o pobre homem caído, condenado a passar a eternidade nas chamas do fogo do inferno. Deus olhou então e teve misericórdia do homem e enviou o seu Filho ao mundo para salvar o homem da ira de Deus. Glória a Deus. Deus teve misericórdia e enviou o seu Filho para salvar o homem da condenação eterna, do inferno. Porque o pecado faz isso, o pecado
causa separação entre Deus e o homem. E ninguém está imune. Ninguém é bom. Não há um sequer. Nem mesmo Jesus aceitou ser chamado de bom. Quando aquele jovem rico se aproximou dele e disse: bom mestre, Jesus disse: bom? Por que me chamas bom? Só um é bom, que é Deus. Jesus é bom e Ele sabe disso, mas Ele quis com isso nos dar um ensinamento, dizer para nós que não há um sequer sobre a face da terra que seja bom, porque o pecado causa separação entre Deus e o homem. Amados, por que é que muitos vivem infelizes? Por que é que muitos vivem mergulhados no álcool, nas drogas, na vida de crimes e em tantos milhares e milhares de outros problemas? Não é por causa das pressões da vida, é por causa do pecado. Esse é o problema do ser humano, é a separação de Deus. Muitos vivem no desespero, na tristeza, são infelizes, buscando nas alegrias passageiras do mundo, no álcool, nas drogas. Mas não é por causa das pressões da vida não, e das pressões do mundo não. O problema é a separação de Deus. O problema do homem é o pecado. É a falta da vida de Deus no coração do ser humano. E para que o homem seja um com Deus, é preciso confiar no Senhor Jesus, confiar na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Apenas isso. E só isso. Curioso é que é tão simples. E a gente não entende por que é que, sendo tão simples, se torna algo tão difícil para muitos e tão custoso. Basta dizer: Senhor Jesus, eu te recebo. Basta dizer: Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, eu me rendo, eu me entrego. Mas mesmo sendo algo tão simples, se torna tão difícil para muitos. Deus não criou o inferno para que os seres humanos fossem para lá. Não. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. E Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão deliberadamente. Elas escolhem o bem e o mal. Eu te proponho a morte e a vida, a bênção e a maldição. É Deus quem diz. Deus dá toda a liberdade. Então as pessoas vão para o inferno porque elas escolhem isso. Por isso, João 3,16 é considerado o coração da Bíblia. De tal maneira, Deus amou o mundo, e o mundo, entre aspas, sou eu e você, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não precisa morrer mais. Você não precisa mais queimar nas chamas do fogo eterno do inferno. Existe um lugar chamado céu, aonde eu vou passar a eternidade com Deus, aonde você pode ir, estar para sempre com o Senhor. Glórias a Deus. E esse lugar
esta mansão tem as portas de pérola, e você vai caminhar, pisar em ruas de ouro. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que lá neste lugar, Deus mesmo enxugará toda lágrima. Está escrito, eu estou citando o que a Bíblia diz, em Apocalipse 21:4. Deus enxugará toda lágrima, lá não haverá mais a morte, lá não haverá mais o choro, lá não haverá mais luto, lá não haverá mais dor, porque todas as demais coisas, chamadas de as primeiras coisas, já passaram, ficaram para trás. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Amados, o espaço de tempo entre o berço e o caixão é muito rápido, passa muito rápido, não desperdice o tempo. A rainha Elizabeth I, que morreu em 1603. Ela reinou por 44 anos. Viveu 44 anos reinando com toda a pompa em seu palácio. E ela tinha milhares de vestidos adornados com diamantes e joias preciosas. Eu não disse mil, milhares de vestidos adornados com diamante. Mas as últimas palavras dela, antes de morrer, foram: eu daria tudo que eu tenho para poder ter pelo menos uma hora para me consertar com Deus e para poder me encontrar com Deus. Viveu 44 anos reinando com toda a pompa, mas no final, suas últimas palavras foram: eu gostaria de ter pelo menos uma hora para me consertar com Deus, para poder me encontrar com Deus. Um filósofo francês muito famoso, Voltaire, que morreu em 1778. Voltaire era um crítico da Bíblia, era um crítico do cristianismo, e certa vez ele disse: em 100 anos não haverá mais nenhuma Bíblia na terra, a não ser nos museus empoeiradas, para quem quiser fazer alguma pesquisa. Esse homem morreu demente. Dizem que quando entrava uma pessoa no seu quarto, no seu leito de hospital, ele dizia: não, Nazareno, Nazareno. Algum médico, alguma enfermeira, ele dizia: não, Nazareno. E por fim ele declarou: Nazareno, você conquistou, Nazareno. Ironicamente, algum tempo depois, a Sociedade Bíblica de Genebra, essa versão que eu uso, de Genebra, comprou a casa que Voltaire morava. E virou, sabe o quê? Um local de impressão da Bíblia. Hoje, 243 anos após a sua morte, a Bíblia continua sendo o material mais impresso em todas as editoras, todas as casas de impressão do mundo todo. Voltaire não conhecia a Bíblia, pois a Bíblia diz em Mateus 24, verso 35: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Céus e terra passarão,
mas as minhas palavras não passarão. Eu te convido a um momento de oração. Curve sua fronte e fale com Deus. Querido Deus, querido Pai, Tu és um Deus amoroso, bondoso. Tu és Emanuel, Deus conosco. Tu és a brilhante estrela da manhã. Tu és o Santo dos Santos. Tu és puro amor e pura compaixão. Tu és o príncipe da paz. Tu és Deus forte. Tu és maravilhoso conselheiro. Nós te adoramos por tudo aquilo que Tu és. Um Deus bondoso, um Deus longânimo, um Deus dos vivos e não de mortos. Pai, obrigado por teres me amado tanto, a ponto de entregar Teu único Filho, para morrer no meu lugar. Obrigado, Pai, porque eu estava separado do Senhor, pelo pecado. E o Senhor me restaurou, o Senhor me redimiu, pagando o preço do meu pecado. Obrigado, Deus, por teres me comprado com Teu próprio sangue, para que eu fosse hoje parte da Sua igreja, pelo sangue derramado por Jesus. Eu participo da nova aliança, experimento a remissão dos meus pecados. Através do sangue de Jesus eu fui redimido da mão de Satanás e dos pecados e da condenação eterna. Deus, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tenho recebido. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Perdoa, Deus, por muitas vezes com minha mente finita e limitada e com minha natureza caída, querer entender a grandiosidade do Senhor, querer entender o Teu amor imensurável, a Tua compaixão. Senhor, o Senhor é inexplicável. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Imensurável amor, infinito amor de Deus, mais forte do que a morte. Tu és mais precioso que o ouro mais puro, que a joia mais fina. Senhor Jesus, muito obrigado. Fica comigo. Eu te amo, Senhor. Me abençoa com a Tua paz. Recebe o meu louvor e a minha adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ministrar um hino de louvor, de adoração a Deus. Se você trouxe a tua oferta ou o teu dízimo, nós vamos fazer a entrega, em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos para os céus. Pai, eu abençoo cada lar, cada família aqui representada. Deus, eu te dou graças por cada um. Eu consagro a Ti a vida daqueles que não vieram. Pai, eu clamo por aqueles que estão enfermos. Eu peço agora a Tua bênção sobre essa semana, sobre o trabalho de cada um, sobre os relacionamentos, sobre a viagem daqueles que terão que viajar. Oh meu Deus, abençoa com a Tua paz, que não haja falta de nada, mas que não falte principalmente o Teu Espírito Santo. Diga amém, graças a Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom. Boa semana. Paz.